Vamos lá. Primeiro a gente tem que ler e entender, né? Sintetizar o que a questão quer tá falando, né? Márcia está decorando sua casa para o Natal e pretende cobrir uma pilastra com um papel de parede de temas natalinos e depois enrolar uma fita de lâmpadas de LED na pilastra coberta, dando uma única volta, de modo que o ponto em que a fita começa a ser enrolada esteja exatamente embaixo do ponto onde ela termina, como mostrado na figura. Então vamos lá. A gente precisa começar a ter algumas ideias sobre geometria espacial, entender como é que funciona um cilindro, e, bom, enfim, ver como é que ele está ali expresso na situação, né? Que no caso é um pilar, e esse pilar ele vai estar sendo circulado. Eu vou pegar aqui minha garrafa, para vocês entenderem melhor. Se vocês forem ver, vai ser. Eu vou pegar essa correntezinha minha aqui. Se vocês forem ver, ele tá sempre. Ele tá tentando enrolar, tá ligado? Não sei se dá pra entender, mas ele tá enrolando de modo que. Ah, eu não vou conseguir fazer, enfim. De modo que a fita cabe exatamente onde ela começou, só que no ponto de baixo. E é o que está expresso aqui. É a imagem e eles deram, fica bem mais fácil assim, né? Mas, ok. A pilastra tem o formato de um cilindro circular reto com 3 metros de altura. Já temos uma informação, ele deu uma informação muito importante, né? 3 metros de altura. Quando você vê um número em matemática aqui, já nota. Já nota, porque é sempre importante. Vamos sempre se atentar à unidade de medida, beleza? Aí estamos usando como metros, né? Vai que ele pede como outra coisa, né? Vamos ver. A medida do perímetro da circunferência da base é 1 metro, ou seja, o perímetro da circunferência, né? Então, essa parte aqui, ó. Perímetro da circunferência da base, ok? São coisas que você vai desenvolver com o. Bom, e conforme você vai fazendo as questões, né? E, novamente, 1 metro, por enquanto, está se mantendo, né? A unidade de medida. Então, tudo certo, a gente não precisa transformar em nada. Vamos lá. E a sua lateral será coberta completamente com papel de parede colado sem sobreposição. Tá, a sua lateral. Então, as partes de cima, de baixo, isso não conta, né? Até porque é uma pilastra. Então, essa parte aqui lateral, ela vai ser totalmente preenchida por... coberta por um papel de parede, beleza? Então, vamos lá. Sabendo que o metro quadrado do papel de parede custa R$ 20, determine quanto mais você terá que gastar em papel de parede para cobrir a pilastra como ela quer. Então vamos lá. Vamos anotar mais uma informação, né? A gente sabe agora que o metro. Eu não vou ter quadrado aqui no meu teclado, mas entendam isso daqui como. Vamos fazer assim? Elevado ao quadrado, né? Metro ao quadrado. Ele vai estar valendo R$ 20, né? Então, vou colocar só 20, né? Não vou colocar as vírgulas. Então vamos lá. Ah, esqueci de colocar. Papel de parede. Beleza? Eu gosto de ter essa ideia de colocar sempre as informações para se organizar nesse momento. Obviamente que na Unicamp, lá na prova, você vai ter até um certo tempinho, mas eu não utilizo, né? Eu, pelo menos, eu me sinto confortável só utilizando a memória e sabendo o que eu tenho que fazer, né? Mas se você tiver dificuldade, é bom anotar, beleza? Então vamos já criando essa maturidade aí, sabendo que você precisa disso, né? Então vamos lá. E o que que ele quer saber? Determine quanto mais você terá que gastar em papel de parede. Ele quer saber o preço do papel de parede. O preço do papel de parede por metro quadrado é R$ 20. Ou seja, a gente tem que descobrir a área que o papel de parede vai encobrir. E a gente sabe, novamente, é um cilindro. Ó, aqui, ó, tá dando a volta, tá dando a volta. Beleza? Ele dava uma volta uma vez só, né? Caso. Então, o que que a gente vai pensar aqui? Eu preciso mesmo usar geometria espacial? Eu preciso ter essa ideia do cilindro grandão aqui na minha frente, ó, do pilar, no pilar na nossa frente. Eu acho que não precisa.
Até não sei se tem como desenvolver assim com a geometria espacial, né? Mas com a geometria plana fica tudo mais fácil, obviamente, né? Porque, bom, aqui, por exemplo, improvisando, temos um cilindro, certo? Isso daqui é claramente um cilindro. E esse rótulo é basicamente, a gente pode dizer que é o papel de parede. Se você tirar esse rótulo da, da garrafa, você vai ver que ele é um retângulo. A mesma coisa se aplica na ideia do nosso pilar. Beleza? Então é o seguinte, a gente tem a noção de que a altura do nosso cilindro é 3 metros. E o perímetro da base, né, que é o, eu coloquei peribase, enfim, vai ser a base, né? Aqui vai estar a altura, né? A gente, ó, temos a noção que aqui tem 3 metros e que aqui ele vai dando uma volta de 1 metro. Ou seja, se a gente tirar esse rótulo, a gente vai ter um retângulo 3 por 1. E se a gente tem essa ideia de que o retângulo, né, é 3 por 1, né, 3 metros por 1 metro, isso quer dizer que a área dele, o metro quadrado dele, vai ser a altura vezes o comprimento, né? Então, bom, aí tá bem facinho, 3 vezes 1 é, vai ser 3 metros ao quadrado, né? A área do nosso do papel de parede é claramente 3 metros ao quadrado. Ah, mas a gente ainda não respondeu. Exatamente, não respondemos ainda. Ótima observação. Isso daqui ainda não é a nossa resposta, beleza? Então vamos lá. Vamos ver de novo o que ele perguntou, né? Quanto Márcio terá que gastar de papel de parede? Um metro quadrado é R$ 20. Se a gente tem 3, é só multiplicar. 3 vezes 20 é igual a R$ 60, beleza? Então ela vai gastar R$ 60 aí na área do seu papel de parede, né? Então é isso, ok? Facinho, não viram? Só que a gente ainda tem a questão B, né? Então vamos lá. Qual o menor comprimento que a fita de LED precisa ter para ser possível essa instalação? Tá. Ele quer que a fita de LED ele passe de forma que ele sempre volte de uma forma bem da menor forma que ele tiver. Ele quer gastar o menos, basicamente, na fita de LED. A gente não tem essas informações da fita de LED, mas o que a gente pode utilizar é, lembra no nosso rótulo, o nosso papel de parede, nosso cilindro aqui, nosso pilar, não acabou virando um retângulo? Então, esse retângulo, se você perceber, as pontas se conectam, certo? O rótulo em si, ele dá a volta e se conecta. Que é exatamente o que acontece aqui com o LED. Ele quer que inicie lá de cima, dê a volta e conecte aqui, bem embaixo. Beleza? Então, vai ser essa ideia. Vamos pegar o retângulo. Se a gente vê esse LED dando a volta e chegando exatamente no mesmo ponto, só que embaixo, se a gente abrir esse rótulo, a gente vai ver que o retângulo simplesmente foi cortado na diagonal. É... Bom, você pode fazer o teste tanto com os rótulos aí de garrafa d'água, enfim. Vocês vão sempre perceber que esse LED enrolando o cilindro é uma diagonal, cortando o nosso retângulo. Beleza? Então, novamente, tira essa ideia da geometria espacial, que é algo mais complicado, né? Que você tem que visualizar. É, sabe? Não é tão intuitivo. Então, transforma na geometria plana, vira um retângulo cortado pela diagonal. O que que você lembra de um retângulo cortado pela diagonal?
Vamos lá. Qual que é a definição de triângulo retângulo? É um triângulo formado através de um retângulo, né? Afinal, vem no nome, triângulo retângulo, né? Ele tem um ângulo reto. Então, vamos lá. Se a gente tem um triângulo retângulo, qual que é a coisa mais famosa que tem do triângulo retângulo? Temos o Teorema de Pitágoras. Se você ver aqui, eu vou desenhar para vocês, tá? Se tiver muito difícil, vamos lá. Vamos desenhar. Oh, meu Deus, mas que coisa horrorosa essa daqui. Calma aí, rapaziada. Não sei usar direito isso daqui. Então fica um pouquinho complicado para mim. Eu vou aumentar um pouco. Vou aumentar pra... Nossa, 13 não. Não dá para aumentar para 3, enfim. Vamos lá. Esse daqui é o nosso rótulo, né? Ou o nosso papel de parede, ou a nossa planificação do pilar. Como você preferir. Se você ver, o nosso querido LED vai vir aqui, beleza? Então, o que que temos aqui desse lado? A altura, né? 3. Fica um pouquinho desproporcional, mas revelem, relevem. Revelem não, relevem. Enfim, o que a gente precisa descobrir é basicamente o menor tamanho, né? E, consequentemente, a gente vai ver que essa diagonal vai ser menor, porque não importa qualquer outro caminho que se fizer, ela vai ser muito maior do que essa daqui que a gente está mostrando, porque essa daqui é muito mais eficiente, ela vai direto ao ponto, né? Então, é algo muito mais claro. Enfim, eu vou considerar que você sabe o Teorema de Pitágoras, talvez seja algo importante que eu trate depois, talvez um vídeo específico só sobre o Teorema de Pitágoras. É bom, afinal é um conceito muito importante na geometria, né? Mas aqui eu vou pular esse conceito. Então a gente sabe que o cateto ao quadrado mais o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Então vamos lá. 3 ao quadrado é o quê? É 9, né? 1 ao quadrado é o quê? É 10. Oh, meu Deus, coisa horrorosa de matemática. 1 ao quadrado é 1, tá? Fiz a soma já direto, perdão. Então aqui a gente tem o x ao quadrado, né? Eu vou só inverter aqui, mas é basicamente a mesma coisa. Coisa de álgebra. Se você não souber também, tenta aprender mais coisas sobre álgebra, ver alguns exercícios e tudo mais para tentar entender. X ao quadrado é igual a 10, ou seja, x é igual a raiz de 10. Então, o nosso tamanho aí da nossa fita de LED vai ser raiz de 10. Tá feio? Tá feio, mas é o que pediram. E lembrando, unidade de medida, tá? Raiz de 10 metros.